I have no idea what happens with when we remove ovaries in terms of sexual urges, right? We do that in cases of cancer, right? And so there's got to be some studies that show that. But in general, women don't tend to be convicted of sex crimes related to overwhelming sexual urges. So I can't imagine what case that legislator is thinking of where a woman would justifiably deserve castration. It would be in the female case the removal of ovaries, in the male case the removal of the testicles. Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Haddad e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Hoje eu trouxe uma notícia curiosa aqui para a gente debater nos comentários e eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Já que a gente está falando sobre a questão do Diddy aqui nesse canal também, né? E aí vai esperar saber o que vai acontecer com ele, se realmente ele é culpado por todos os crimes que estão acusando. A questão é, entre esses crimes que ele está sendo acusado, há o de abuso contra, infelizmente, né, as crianças. Diante disso, eu achei uma matéria que diz que Louisiana, nos Estados Unidos, o estado de Louisiana, aprovou, né, uma lei que permite a castração cirúrgica quando o crime for relacionados às crianças. E aí eu queria que vocês me falassem se vocês acham que isso realmente seria uma punição muito rigorosa ou se vocês acham correto. Por enquanto, só esse estado tem essa lei que entrou em vigor agora, em 1º de agosto, tá? Mas vamos entender direitinho aqui na matéria que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar esse vídeo aqui também, porque tem uma pessoa, uma especialista, falando, dando a opinião dela, né, de estudos, claro, sobre o porquê que isso não é legal. Mas antes de a gente ouvir o porquê que não é legal, vamos entender a lei. E o que diz? Louisiana se tornou o primeiro estado onde os juízes podem ordenar que infratores culpados de certos crimes sexuais contra crianças sejam submetidos à castração cirúrgica. Embora a punição de castração cirúrgica seja usada em outros países conhecidos por sanções criminais mais severas, como, por exemplo, República Tcheca, Nigéria, tem mais um, eu vou mostrar para vocês numa outra matéria que eu também peguei sobre esse assunto, tá bom? E agora a nova dos Estados Unidos. Os proponentes da lei que entra em vigor em 1º de agosto esperam que a nova punição possível impeça as pessoas de cometer crimes sexuais contra crianças. Os oponentes argumentam que é uma punição cruel e incomum que viola a Constituição dos Estados Unidos. E aqui, vocês acham que a castração... E quando a gente está falando de castração, é tirar as bolas do sujeito. Quando eu li, eu falei assim, não estou acreditando que Louisiana aprovou uma lei dessa, mas aprovou. E eles querem colocar medo. E por que eu estou falando isso? Porque não é uma lei obrigatória, é uma lei em que o juiz dá a punição. O juiz vai interpretar se ele vai punir dessa forma ou de outras, dando penas normais, né? Digo, penas de cadeia. Esta medida pode ser aplicada pelo juiz em casos de estupro, incesto e abuso contra crianças menor de 13 anos. Se a criança tiver 14 para cima, aí a pena não inclui a castração, tá? Vai ser outro tipo de pena. E aqui a punição não é automática e seria por casos individuais a critério do juiz, como eu acabei de falar, né? Um punhado de estados, incluindo Louisiana, Califórnia, Flórida e Texas, tem leis que permitem que a castração química, que é aquela mesma que está sendo discutida no Brasil também para que aconteça. Em alguns desses estados, os infratores podem optar pelo procedimento cirúrgico se preferirem. A mesma coisa no Brasil, essa era a ideia, que a pessoa pode escolher, né, se ela quer a castração química ou não. A mesma coisa acontece nesses estados, mas nenhum outro estado permite que juízes imponham a castração. Na Louisiana, que por 16 anos permitiu que juízes ordenassem a castração de pessoas condenadas por certos crimes sexuais contra crianças e punição, é rara de ser emitida.
Ou seja, a castração química já existe no estado, porém dificilmente se aplica. Aí vem a minha argumentação agora. Se eu sei, né, que tem uma lei que eles mal usam, para que eu teria medo? E aí a castração cirúrgica é um procedimento muito mais invasivo que envolve a remoção de ambos os testículos ou ovários para as mulheres, porque acredito você ou não, mulheres também abusam de inocentes, né? Tá pensando que é só homem? Não, senhora. E aí, ó, se um infrator que não comparecer ou se recusar a submeter à castração cirúrgica após o juiz ordenar o procedimento, pode ser acusado de não cumprimento e enfrentará uma pena adicional de 3 a 5 anos na prisão com base na língua do projeto de lei. Aí vai minha pergunta: o que vocês acham? A pessoa foi culpada e o juiz determinou que ela tivesse as bolas arrancadas, né? Aí a pessoa fala: não, eu não vou comparecer para isso. Mas o que você acha? Você acha mesmo que o cara vai preferir ter as coisas cortadas ou ter uma pena de 3 a 5 anos acrescida no. Para mim, eu acho que é meio óbvio. E o cara não vai falar: por favor, tire minhas coisas. Não, o cara vai preferir ficar 3 a 5 anos. Ele não vai se comparecer para esse tipo de coisa. Eu acredito nisso, né? Ou alguém vai pedir para ter as coisas arrancadas? Não acredito. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, por favor. Os proponentes da medida argumentam que a punição é justa para crimes horríveis como contra os pequeninos, né? Os críticos argumentam que o Estado deve se concentrar na reabilitação dos culpados de tais crimes em um espaço para diminuir as taxas de reincidência. Aí eu te pergunto, será que uma pessoa que teve uma infância conturbada, que agora ele é um abusador, ele tem a capacidade de ter uma reabilitação? Vocês acham mesmo que uma pessoa que vai passar por um tratamento, ele consegue reverter isso e nunca mais ele abusa de alguém? E essa outra matéria aqui vai falar da mesma coisa, tá? De Lusiana. Só que tem pessoas falando por que acham que isso é válido e por que não é válido, tá? Madagascar e Nigéria, né? São os outros países que eu tinha falado para vocês que tem essa mesma coisa. Só que a Anistia Internacional e outras organizações criticam, obviamente, esta lei, esta ação, né? E aí, aqui o que diz? Esta mulher aqui, que ela é a deputada estadual, tá? Democrata, ela diz o quê? Que essa lei foi inspirada a propor esse projeto depois de ver um artigo perturbador de um jornal local sobre um homem de 51 anos que foi preso pelo estupro, né, de uma criança de 12. A história revelou que o homem era um criminoso, né, que em 2007 ele foi preso também por supostamente abusar de uma criança. 5 anos. Viu? Foi preso, passou pela reabilitação ou não? Como que é? Como que ficou? Porque depois ele fez a mesma coisa, ele reincidiu. Por isso que eu não sei se não sei se diminui a reincidência, galera, de verdade eu não sei. Alguns dos críticos dizem, você sabe, que é uma punição cruel e incomum. Bem, eu discordo. Acho que a punição cruel e usual foi o abuso, né, da criança de 5 anos. Eu concordo plenamente. Isso eu concordo com ela. Coisa mais cruel é você agir contra um ser indefeso. Um ser que, coitado, tá aqui nesse mundo, não sabe nem o que está acontecendo direito, não entende e ainda tem que passar por uma das coisas mais desastrosas que tem na humanidade, que são esses tipos de abusos, né? E aqui nesse trecho, pelo que eu entendi, o que acontece? Teve uma atualização em alguns projetos de lei que vão mudar as questões da pena de, né? Vão eliminar efetivamente a liberdade condicional para pessoas que cometeram, que foram condenadas a partir de 1 de agosto, reduzirão, né, a quantidade de crédito de bom comportamento, ou seja, por mais que você tenha tido um bom comportamento, ainda assim vão se reduzir as bonanças, né, as coisas boas para quem teve bom comportamento, e eles vão estabelecer penas mais rigorosas para alguns tipos de crime. Eu acho que eles mudaram esses projetos de leis para dizer assim, olha, não precisa que a pessoa tenha as coisas arrancadas, sendo que as punições, até para quem tem bom
comportamento vai mudar, vão ficar mais rigorosas. Eu acho que foi isso que eu entendi em relação a esses projetos de lei que ocorreram por lá. Aí agora, essa matéria, gente, ela é bem grande e agora vão falar-se os críticos, tá? Aqui é uma pessoa falando por que ele critica esta nova lei aí de Louisiana, tá? Ó, no final das contas, há pesquisas muito limitadas sobre a eficácia de qualquer tipo de castração em pessoas que cometeram esses tipos de crimes, né? O objetivo da castração é ela supostamente reduzir o desejo sexual. Se você está buscando a castração para reduzir as taxas de ofensivas sexuais, você está fazendo uma suposição de que eles estão cometendo uma ofensa sexual por causa do alto desejo sexual e altas taxas de testosterona. Em primeiro lugar, faz sentido, porque afinal de contas é arrancar as bolas, diminuir a testosterona, né? Mas essa nem sempre é a motivação para cometer essas ofensas. E eu concordo, muitas vezes começa aqui, ó, problemas aqui. E isso faz com que a pessoa tenha o desejo, né? Então é muito mais psicológico e não diminuir a quantidade de testosterona. Porque se fosse assim, se fosse pelo aumento da testosterona, os bodybuilders, meus amigos, as pessoas que fazem reposição, estariam atacando todo mundo no meio da rua, né? Pesquisas indicam, não sei que pesquisa é essa, mas pesquisas indicam que não há evidência de que pessoas que cometem crimes, né, têm um nível mais alto de testosterona. Se essa não é a razão pela qual eles estão cometendo os crimes, então reduzir a testosterona não fará nada para reduzir o risco. Pois é, pois é. A castração cirúrgica também não significa que alguém não possa ser sexualmente excitado. No caso de homens, ter uma ereção ou ejacular, né? É verdade. Ele vai cometer de qualquer jeito, estando com testosterona ou não. O crime não se limita, você não limita o crime. O crime ele pode acontecer porque o membro ainda está lá, né? O principal que causa a dor, mas as pessoas também não abusam só com isso. Abusam com objetos, com outras coisas, né? Infelizmente, galera, mas é verdade. Sem mencionar que ainda há excitação psicológica, foi o que falei, né? E impulsos que não são abordados com este procedimento. Infelizmente é. O que sabemos, especialmente para pessoas que cometem crimes sexuais contra, né, os menores, é que elas não precisam de uma ereção para conseguir cometer muitos dos tipos de crimes que cometem. E agora, então, eu vou colocar o vídeo dessa... Aqui foi quando eles aprovaram a lei, mas tem uma mulher que vai falar, né? Vocês vão ler aí a legenda automática, tá bom, galera? Se tiver algum erro de português, é porque são do YouTube. O YouTube tá gerando a tradução automática, tá? E ela vai explicar o porquê também acha que não é válido ter esta lei. E aí ela vai falar outras coisas que eu achei bem pertinente sobre essa questão, e aí eu acho que vale a discussão aí. O que vocês acham? Concorda com ela ou não? Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês verem. My worries with regard to chemical castration and what I wrote in that paper was if it's retributive punishment, that isn't okay, right? Because this is a sort of physical punishment, a corporal punishment that we would not justify anymore as a kind of acceptable moral punishment that the state could impose. And there's some worries about that sort of punishment undermining the state's moral authority to impose punishments, right? So we don't rape rapists, we don't cut off the hands of thieves. That lex talionis sort of retributive punishment is just something that we've decided is cruel and unusual, that we're not going to do this in the United States. I have no idea what happens when we remove ovaries in terms of sexual urges, right? We do that in cases of cancer, right? And so there's got to be some studies that show that. But in general, women don't tend to be convicted of sex crimes related to overwhelming sexual urges. So I can't imagine what case that legislator is thinking of where a woman would justifiably deserve castration. It would be in the female case, the removal of ovaries, in the male case, the removal of the testicles, which would have a similar sort of
possibly. So I haven't seen studies exactly on what surgical castration does, to be honest, because we don't do it in this country typically, right? But it would have a similar sort of effect, I would think, on the body to chemical castration, where it would, kind of downgrade testosterone. And so we just need to think about this harder. It isn't that people who commit crimes shouldn't be punished, right? But they should be punished in a way where we still are, denying them some liberties, but we are helping them make better choices in the future. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!